Pô, ele tá chateado, vou fazer o quê lá? Gente, olha o que virou o Corinthians. Eu acho, mano, que não tinha grana pra ponte aérea, pra passagem. Que isso? Só pode ser. Não é possível, cara. Pega carona no avião, que é outra polêmica do Brasil mais também. falta acontecer no Corinthians? Me explica. Bateu uma Boa falta noite, no zagueiro. Ele tá chateado e revoltado. Aí vou fazer o quê lá? Nada. Senta e chora. Boa noite, Benja. Boa noite a todos. Você quando diz o que mais falta acontecer no Corinthians, nunca duvide do Corinthians. Tem sempre algo pior por vir. Cara, com todo respeito ao Osmar Stabile, cara, eu vejo ele, mano. Cara, é desesperador. É desesperador. Eu vejo nele a figura do tio Paulo. Então o negócio é o seguinte, Osmar Stabile, do rapaz lá que foi pegar o empréstimo. O negócio é o seguinte, Osmar Stabile, é vergonhoso te ver dando uma declaração em nome do Corinthians. Quando a gente vê os presidentes aí se manifestarem ou algo do tipo, você vê pelo menos o cara embasado em falar alguma coisa. Osmar Stabile é um cara extremamente perdido. O apelido dele internamente dentro do Corinthians é fantoche, e não é por acaso. Ele é um cara extremamente manipulável dentro do próprio conselho do clube. Ora ele ouve um, ora ele ouve outro, ora ele ouve um terceiro, e ele não consegue fazer nada por livre e espontânea vontade. Quando ele tentou, cortaram as asinhas dele. Quando ele acabou concedendo ao Ministério Público a documentação por livre e espontânea vontade. Passou acho que 2 horas, ele já viu o terror pra cima dele. Porque aí o pessoal já começou a fazer uma pressão e tudo mais. Ele começou a distribuir cargos, inclusive para pessoas da época da gestão, que era do Dualib. Pessoas da época do Dualib começaram a receber cargos internamente ali dentro do Corinthians novamente. Então, cara, de verdade, nas mãos do Osmar, Benja, até eu discuti com o Benja isso recentemente, ele falou, pô, acho que o Osmar consegue fazer alguma coisa diferente. Eu falei, não vai fazer. Não vai fazer porque ele está sendo extremamente manipulado por muita gente dentro do clube. Bom, então a chance de não ser é enorme. Não, porque assim, Benja, ele não vai poder vir a público e dizer, olha, o técnico corre risco. É assim, o Fabinho Soldado só fica para 2025, 2026, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil. Aí pode haver algum arranjo. E dá para dizer o mesmo do Dorival. A ideia da atual diretoria do Corinthians, que assumiu depois do impeachment, é demitir o Fabinho Soldado e só continuar com o Dorival em caso de título. E aí vai buscar um executivo de futebol e também um treinador. Ô, Mauro Betti, pra gente mudar o assunto, eu vou te falar em 20 segundos o que eu faria. Eu adoro o Dorival, gosto do Dorival. Muito. Dorival, Falou o Marcelinho também. Eu gosto do Dorival, mas não é o cara pra esse momento. Porque tem treinador pra momento. Eu Não vou sei te se falar, mesmo eu também. se fosse Osmar Stabile, eu daria uma entrevista falando o seguinte, torcida do Corinthians não dá mais, nós estamos no fundo do poço, precisamos cortar custo, precisa fechar a torneira, infelizmente, eu vou pedir para Fiel mais uma vez abraçar demais o time, vamos precisar trazer uma molecada, fazer um time, infelizmente, não tão competitivo em termos de nome, e eu traria o Tite, falar, Tite, você tem que fazer essa reformulação, e não tem jeito, Mauro, não tem mais como contratar jogador ganhando milhões, não tem de onde tirar. O Flamengo e o Palmeiras tiram dinheiro, não teriam como contratar o meio. Vice-presidente Armando Mendonça. Armando Mendonça. E ele falou aqui, são 30 milhões por mês a folha salarial do Corinthians. Como falou o Nicola, é um por dia. E assim, o Tite teria esse estofo, eu não gosto de falar, ainda mais por respeito, carinho até pessoa profissional do Dorival. Mas o Corinthians não sei se precisa ser refundado, mas do jeito que está, não tem. Porque não tem mais jeito, gente. Se a gente está falando aqui, o Mano tem várias metáforas muito boas, qualquer uma está valendo. O que não está valendo está sendo feito no Corinthians há décadas, e não é só de agora. Tá aí, por que o Santos quebrou? Por que o Corinthians está quebrado? E por que o São Paulo está quebrado? Tá aí, ó. Tá aqui. Lê pra mim, Quesada. Qual o pior custo-benefício é a questão aí, né, na tela. Números da temporada 2025, Neymar, Memphis e Lucas Moura. O custo mensal aproximado do Neymar, 21 milhões de reais. Do holandês Memphis Depay, 6 milhões de reais. E do Lucas Moura, 1,8 milhões de reais. Vamos fazer as contas aqui. Neymar, 8 meses, 160, 168 até agora. Aí. Vai botar 170 milhões pro Neymar. Aí eu compro também cobertura do Cidade Jardim. Eu compro a minha vizinhança inteira. Eu compro a rua. Eu compro a posse. Eu compro só tatuagem de posse. Aí você pega o Memphis. 6 milhões por mês. Bota 10 meses aí pra ficar fácil. Um ano, então 10 meses. 60 milhas. 60 milha. Pro Neymar, 210. E não fechou o ano ainda. Pro Lucas, 18 milhões. 20 milhas. 20 milha.
Como não vai quebrar? Como não vai quebrar? O que o Flamengo fez com o De Arrascaeta, vocês viram ou não? Renovou até 2028. Como não renovar, né? Agora, pode 3 clubes que estão quebrados, 3 clubes que estão na míngua, pagar pros caras isso? Não. Pode, gente. Você São Paulino. Ainda tem Oscar, hein? Você corintiano, você santista. Pode, Veloso? Não, o São Paulo ainda tem o Oscar. Não, botamos só o Lucas. É, pois é. Se botar o Oscar, então... Fica pior ainda. Fica pior ainda a encomenda. Não, os clubes não podem, né? Principalmente Santos, Corinthians, o próprio São Paulo, da dificuldade financeira que está atravessando, não dá para se dar o luxo de ter jogadores com esse... que tem que pagar isso, que custa isso por mês. Então eu vou dar um exemplo do Palmeiras para vocês, tá Só para bom? responder a pergunta, sem dúvida que o Neymar é o pior custo-benefício. Não, da história do futebol mundial. Tanto do Al-Ahly como do Santos. Sabe quanto que o Neymar ganhou do Al-Ahly? Que aí é o direito dele, certo? Mais de 1 bilhão que estava no contrato. 1 bilhão. Sabe quanto que ele ganhou do Santos? 1 bilhão e 210. São 1 bilhão e 210 mil para fazer 1 bilhão e 210 milhões para fazer 2 gols lá e 6 gols aqui. Al Hilal. Quer que eu rima, Cascão? 7 jogos. Al Hilal, Al Ali, Al Tihad, Al Fatec, Al Rayyan, Al Saad. Pra mim é tudo igual, Cascão. Os caras têm bala e petróleo. Alvaiana. Aí, você pega o Neymar, nos últimos 3 anos ele ganhou 1 bilhão 210 milhões. O dinheiro é dele, irmão. Isso aí é coisa... Esse aqui, 120 milhões. O dinheiro é dele. Mas quem fez? Esse aqui com o Oscar dá 70 milhões, eu já fiz as contas. Isso sem 13º, fundo de garantia, ação trabalhista que eles vão assar. Eles vão. Não vão? 13º, férias. Não vai deixar nada para trás. Aí o Palmeiras vendeu o Endrick, 300 milhões. Vendeu o Estevão, 300 milhões. Vitor Reis. Vitor Reis, 300 milhões. 1 bi. 1 bi. Aí tem o Alan, vai vender por 300 milhões também. Tem o menino camisa número 10, que é bom de bola. É Belé. Pelé, craque de bola. 300 milhões. O que o Palmeiras fez? Sabe que vocês não entenderam que o Palmeiras não precisa mais de goleiro? Nós não estávamos discutindo, eu, você e o Cascão, pra gente fazer uma matéria sobre os goleiros? Sim. Você, Ontem. Marcos, sobre isso ontem. Leão, não foi? O Palmeiras tá aqui pra goleiro, irmão. Sabe por quê? Pergunta pra mim por quê. Você sabe por quê? Por quê? Porque goleiro é barato. Goleiro custa 5 milhões, 4 milhões, 3 milhões. Quem que é caro? O cara que faz gol. O que o Palmeiras fez? Entendeu que não é mais goleiro. Não sou mais academia de goleiro. Eu sou academia da base. Do homem gol. Do homem gol. O que fez o Palmeiras? Pau! 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 Palmeiras comprar o Soteldo, dá negócio de 30 segundos, o Soteldo Vamos lá. tamanho de Shaquille O'Neal. Vamos lá, o Soteldo. O que o Santos perdeu de dinheiro com o Soteldo? O que o Fluminense perdeu de dinheiro com o Soteldo? E o que o Grêmio perdeu de dinheiro com o Soteldo? O empresário dele é bom, hein? Aí vocês acreditam nesses jogadores que ganham essa fortuna. E vocês pagam um pau pra eles. E quem fez os negócios vira marketing, né? Que fala que os caras falam, né? O cara que não vai morrer nunca, que fala lá, Gascão? Highlander. Não, Highlander e outras coisas estaduais. Aí os caras viram, olha o Memphis, olha o Neymar, olha só o Lucas. Gente, vocês estão sendo enganados. Vocês estão sendo enganados e vocês gostam de ser enganados, igual eu, corno. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um videozinho do Arena SBT, repercutindo aí as informações do Corinthians e também um videozinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano, o Craque Neto. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir todas essas informações. O Mano ontem acabou aí detonando o presidente do Corinthians, né? E chamou a administração de vergonhosa. E o Mano, pra mim, tem muita razão. Na verdade, o Mano referiu a Osmar Stable, que está perdido dentro do Corinthians, certo? Mas o problema do Corinthians não é
o maior problema não é o Osmar Stabile. Porque o Corinthians já vem aí durante uns 20 anos saindo presidente, entrando presidente e nada mudou. O Corinthians vive uma situação de administração do clube caótica, vergonhosa, vexatória há anos. A dívida do Corinthians não começou hoje. Ela começou há algum tempo. Sai presidente, entra presidente e as coisas só pioram. E o torcedor, ele anda sempre iludido, porque a expectativa do torcedor é muito grande para quando sai um presidente e o outro que vai entrar, vai resolver o problema do Corinthians. E nunca resolveu, porque eles são farinha do mesmo saco, né? Todos que entram são pessoas ligadas àquela cúpula que está ali há anos. Então, o direcionamento do trabalho é o mesmo. Veio a oposição, que foi Augusto Melo, chegou como salvador da pátria. Até ídolos corintianos acabaram aí apoiando o candidato Osmar Stabile na época, né, para ser presidente do Corinthians, e foi eleito. Mas o que aconteceu? Começou no caso Vaidbet, que depois a Vaidbet percebeu, né, como era o Corinthians, pulou fora, pagou a multa, né? E aí a Polícia Civil entrou no caso e começou a investigar o trabalho de Augusto Melo. E Augusto Melo acabou sendo indiciado pela Polícia Civil pelo caso da Vaidbet, né? Por lavagem de dinheiro, né? Furto qualificado, associação criminosa. Tudo isso a Polícia Civil detectou dentro daquela negociação com a Vaidbet. Aí o Ministério Público acabou oferecendo denúncia e hoje Augusto Melo é réu dentro do processo. Então, quando a gente pensou que o Corinthians tinha uma solução, que Augusto Melo seria a solução do Corinthians para os problemas, aconteceu pior com Augusto Melo. Aconteceu pior, que depois ele acabou sendo impeachmentado dentro do Corinthians e hoje o presidente é Osmar Stabile, que está perdido na administração do Corinthians, né? Então, o Corinthians vive uma administração caótica, precária, uma situação difícil. Hoje a dívida do Corinthians chega aí a 2,7 bilhões e que muita gente se fala é que até o final do ano o Corinthians pode chegar a 3 bi de dívida. Para um clube brasileiro é uma dívida impagável. Acho para qualquer clube uma dívida impagável. Então, assim, é uma situação difícil que o Corinthians está passando. O Corinthians precisa fazer uma reformulação, né? Fabinho Soldado, Dorival Júnior, eles falaram recentemente que já fez o planejamento para a temporada 2026, né? Já fizeram, mas Fabinho Soldado e Dorival Júnior nem sabe se eles continuarão para 2026. A informação é que se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil, Fabinho e Dorival permanecem. Caso contrário, eles não estarão no Corinthians na temporada 2026, né? Uma situação completamente que a gente não sabe o que vai acontecer. O Beja, que é o apresentador do Arena SBT, ele diz que prefere que o Corinthians faça uma reformulação, mas não com Dorival Júnior, e sim com o Tite. E Tite já enjeitou o Corinthians 2 vezes. Tite, que é assim, o maior treinador da história do Corinthians, acabou ajeitando o Corinthians 2 vezes. E o Corinthians vive um dilema, cara. Um dilema. Jogadores que a gente não sabe se fica, se sai, né? Fabinho, se não sabe se vai continuar. Um diretor de futebol que ganha 250 mil que chegou ganhando. Hoje ele ganha 375 mil. Se ele ficar a partir de dezembro, vai ganhar 430 mil. A primeira profissão como diretor de futebol do Fabinho Soldado é no Corinthians. E ganha um dos maiores salários do Brasil ou da América do Sul, né?
O Corinthians vive uma situação assim complicada, difícil, para não dizer outra coisa. Planejamento do Corinthians com Fabinho Soldado para a contratação do jogador da temporada 2025 foi péssimo. O Corinthians hoje tem um péssimo de um elenco. Tem um time mediano, mas um péssimo de um elenco. E Corinthians, nesse planejamento que Fabinho Soldado e Dorival fez para a temporada 2026, quem está nessa lista, o primeiro nome é de Michael, que é um nome que o Corinthians sonha faz tempo. E também outro nome que agrada muito, né, ao Dorival é o de Cebolinha. Flamengo tem muito atacante. Então o Flamengo, com certeza, vai enxugar sua folha salarial e o Michael está nessa lista, mais o Cebolinha. Cebolinha é outro nome que agrada muito o Dorival junto. Em relação ao Michael, Fabinho Soldado já até teve um contato com o atleta. Ah, Fabinho não vai confirmar? Claro que não. Ele vai negar essa informação. Mas é verdade, Fabinho Soldado já contactou o jogador, né? Flamengo tem uma lista de dispensa para o ano que vem. Porque o Flamengo, só o ataque do Flamengo tem 4 a 5 jogadores. E o Michael está em 4º lugar. É a 4ª opção do Flamengo como atacante, né? E Corinthians precisa aliviar a folha salarial também, porque o Corinthians hoje tem vários jogadores que não servem para o Corinthians. É o caso do Romero, do Thales, do Charles, do Kaká, do Hugo, do Félix Torres. Corinthians aliviando essa folha, vai poder contratar. A informação é que Michael ganha em torno de 1 milhão no Flamengo. Mas o Romero ganha 1 milhão no Corinthians. Então, quem vocês preferem? Romero ou Michael? Eu prefiro 1000 vezes Michael. Michael tem 29 anos. É jovem. Romero tem uma história no Corinthians. Mas acabou. Né? Acabou, não história. O futebol dele hoje já era. A história vai ficar. Mas o futebol do Romero hoje já acabou. Não tem como vestir mais a camisa do Corinthians. Né? Então, assim, Corinthians tem que, primeiramente, pagar esse transfer ban. Né? Osmar Stabile tem esse compromisso, essa responsabilidade. Pagar o transfer ban. Quando aparecer oportunidade de mercado, o Corinthians faz contratação. Né? O Corinthians quer o Michael, né? Quer ele livre e o Corinthians pagando parte do seu salário. Que já é um bom negócio. O Corinthians hoje precisa liberar atleta e contratar. O Yuri ganha 3 milhões, Romero ganha 1 milhão, Memphis Depay pode chegar a ganhar aí 6 milhões por mês, atingindo os gatilhos do contrato, né? Então o Corinthians precisa dispensar alguém, pagar o transfer ban e reforçar o elenco para ano que vem. Porque se o Corinthians consiga ser campeão da Copa do Brasil, ano que vem está na Libertadores. E com esse time que tem, Corinthians não passa da fase de grupo da Libertadores. Lembra esse ano, o Corinthians ano passado conseguiu aí ir para a pré-Libertadores? Com o grupo que desse ano não conseguiu classificar, né, da pré-Libertadores para o grupo de fase. Para o grupo de fase. No caso, o Corinthians, sendo campeão da Copa do Brasil, já vai direto para o grupo da Libertadores. Então precisa de ter um elenco totalmente reformulado do que tem hoje e muito mais qualificado. Se não fizer isso, vai passar vergonha numa competição internacional. Então o Corinthians precisa reformular o quanto antes possível. Aí eu, contrário do Benja, que prefere o Adenor Bach, né, o Tite, né, eu prefiro que o Dorival tenha continuidade no Corinthians, porque é um excelente treinador. Para mim, ele tem feito mais no Corinthians do que ele tem peças para isso. Porque é quase impossível, você fazer um omelete sem ovos, né? E Dorival, para mim, tá tirando leite em pedra. Porque esse elenco do Corinthians é fraco. Tecnicamente, para mim, é muito fraco. Gente, e aí, o que vocês acham? Michael seria
um bom reforço para o Corinthians? E Cebolinha, o que vocês acham? Seria um outro bom reforço? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like, deixa a inscrição no vídeo, deixa o hype e ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.